Sabe o que eu estou fazendo, pessoal? Estou imitando o Bernardo Curso. Estou passando pano. Estou passando pano no Papa. Porque ele disse que o Papa não elogiou a esquerda. Vamos passar pano. Bora lá, Bernardo Cursos. Passar bastante pano. E todos vocês continuistas que adoram fazer isso, vamos passar pano. Meus queridos, bem-vindos ao Tradição Católica em Foco. Mais uma vez, meu nome é Dionísio Lisboa. E ao contrário do pessoal continuista que vive passando pano, gente que deveria realmente regulamentar, né, ou lutar pela regulamentação da profissão de passapanista. Gente, não tem como negar, a situação da igreja é a mesma. Crise. Ah, mas mudou, não é mais Francisco. Gente, você acha que esse colégio cardinalício que elegeu Leão XIV foi... as peças que estão lá foram colocadas lá por Francisco, por quê? Por quê? Óbvio, para dar continuidade ao projeto. O projeto de destruição e de revolução dentro da igreja tinha que ser continuado. Tinha que ter seu prosseguimento. Aí veio o Bernardo Cursos, como sempre, falar bobagem, falando besteira, passando pano. E, claro, uma igreja que não condena as heresias, nem as apostasias. Por exemplo, do padre Júlio Lancelotti. Homem herege e apóstata, como ele próprio falou no vídeo, que ele apenas repetiu as babuzeiras, né, o besterol que os protestantes falam de que a igreja foi criada por... A igreja católica foi criada por Constantino. Quando Constantino nasceu, já tinham 27 papas, já tinham tido 27 papas. Não com esse nome de papa. O bispo de Roma, que sempre, né, foi aquele constituído por Cristo como sua cabeça visível nesse mundo, como autoridade nesse mundo suprema da igreja, nesse mundo. Então, me veio o padre Júlio Lancelotti e ele próprio fala no vídeo dele. Eu vou falar isso aqui. Jesus não fundou igreja nenhuma. A igreja católica foi fruto de Constantino. Constantino que criou a igreja católica. Quando ele fala isso, é uma heresia. Quando ele espalha essas ideias, simplesmente afronta a reta doutrina. E me espanta ainda que tenha gente que leve a sério o padre Júlio Lancelotti. Me espanta ainda que vá gente às liturgias malucas dele. Me espanta que Dom Dio Scherer tá nem aí. Lavou as mãos. Lava as mãos. Não é à toa que o pessoal do Centro Dom Bosco fala que talvez a pressão resolva. Não vai resolver. Vocês mesmos falaram, Álvaro, você e as pessoas aí do Centro Dom Bosco, que a formação desse clero e dessa hierarquia atual da Igreja Conciliar foi na base dos documentos Nostra Aetate Dignitatis Humanae, Unitatis Redintegratio, os documentos da Nouvelle Théologie, de Karl Rahner, os livros deles, né? E a influência pérfida de Karl Rahner, Hans Urs Balthasar, Schillebeeckx, Padre Chenu, Hans King, infelizmente, e até mesmo, infelizmente, Cardeal Ratzinger. Por último, Papa Bento XVI. Na época, era só o perito Joseph Ratzinger, né? Perito, e foi um dos principais elementos do Concílio Vaticano II, inclusive responsável pelo absurdo de dizer que a Igreja Católica subsiste, a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica.
como se a Igreja Católica fosse apenas um resquício. E praticamente quase como ligação tênue com a Igreja de 2000 anos. Não, a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Ou se aceita isso, ou não é católico. Ou não se é católico. E o padre Júlio Lancelotti, doido para fazer seu palanque político e instilar a sua influência nefasta para a sua claque, para aqueles seus admiradores, além de ter uma vida extremamente problemática, ainda espalha heresia. Lembrando que a teologia da libertação nada mais é do que o modo de pensar marxista implantado dentro da estrutura eclesiástica. A teologia da libertação não é só heresia. É um modus operandi de fabricar novas heresias. E por isso se negam todos os milagres de Nosso Senhor, ou se dá apenas um sentido imanente a esses milagres. Jesus multiplicou o pão, porque não foi multiplicação, porque foi partilha. E outros besteiróis mais. Me surpreende. E isso me deixa muito triste. E pedir alguma providência ao clero é como dar murro em ponta de faca. Não adianta. A hierarquia, a alta hierarquia, os bispos, cardeais da igreja pós-conciliar, e no Brasil isso se vê de uma forma ainda mais evidente, também estão entorpecidos por todos esses ideais absurdos que se afastam da reta doutrina. E todas essas coisas, esse homem fica sem qualquer medida disciplinar. Não estou falando nem de excomunhão, que deveria já ter sido decretada há muito tempo, se estivéssemos nos tempos normais da igreja. Mas nem sequer a atenção dele foi chamada. Enquanto isso, os católicos que lutam pela missa tradicional são raditrades, são extremistas, são fariseus, porque pregamos o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque dizemos que cada vez que o homem se afasta de Deus, mais ele se desumaniza. Mais ele se torna um ser sem sentido. E muitos perguntam, por que a sociedade está assim, nessa situação calamitosa? Olhe para o homem. Se o homem é a célula da sociedade, as famílias, e o homem e as famílias são as células, olhe as situações desses homens e dessas famílias. E muitas sequer podem se chamar de famílias. Eu fico surpreso como pessoas esclarecidas, que eu pensava serem esclarecidas, como, por exemplo, o Tiago Bruno, católico de verdade, eu pensava que ele fosse mais lúcido. Mas eu via cada vez mais ele... Leão XIV é um grande campeão da ortodoxia, é um grande homem que está condenando os hereges, a canhotagem, a teologia da libertação. Não, ele é mais do mesmo. Revolucionário, modernista, que apenas tem um método um pouco menos escandaloso que o de Francisco. Mas tem método. Tem direção. E o Bernardo Küster falando bobagem. Bernardo Küster. Meu Deus. Meus queridos,
Eu, como sempre, peço a vocês, já rezaram o rosário hoje? Vamos rezar o rosário, gente? Bernardo Cursos, você reza o rosário, meu filho? Conde Lupei, você reza o rosário? Ou vocês estão mais preocupados em fazerem jogo de cena e correrem atrás de like? E de curtição e de engajamento? Vocês criticam os católicos da tradição, mas são os católicos da tradição que não fazem concessões à revolução. Os senhores fazem. Padre José Eduardo não deixa de transparecer o seu ímpeto. O senhor quer ser bispo, o senhor quer um cargozão lá dentro, na alta hierarquia. Não basta a baixa hierarquia. Não basta ser padre, tem que ser bispo. Então vamos ser bispos, vamos nos tornar bispos a qualquer custo, de qualquer jeito, haja o que houver. E aí o senhor ataca a tradição. E o senhor ataca aqueles que amam Santa Missa, de sempre, que amam a reta doutrina, que amam o magistério. Não é esse magistério dito vivo que está aí, não, que é um magistério que já renunciou à infalibilidade. Que um dia eu espero que chame de novo para si essa infalibilidade. E por isso, tantos erros são ventilados entre os filhos da igreja. A igreja é santa e imaculada. Mas muitos filhos da igreja militante estão imbuídos e repletos do erro. Do erro. Ah, eu sou da canhota, mas eu sou católico. Ah, eu sou maçom, mas eu sou católico. Ou você é católico ou você é maçom. Ou você é católico ou você é da canhota. Decida-se, porque as duas coisas não dá para você ser, não. É a mesma coisa de você ser judeu e dar apoio à Gestapo. É complicado. É complicado. Decida-se. E você que é neoconservador, abre os olhos. Suas escamas não caíram dos olhos, não? Espero que caiam. A situação atual de você, neocon, continuista, não é suportável por muito tempo. A ginástica mental que deve haver, essa guerra dentro da sua consciência, será que não faz você refletir um pouquinho? Olhem a situação da igreja hoje, em que bispo proíbe a celebração da missa em latim, porque contraria o Concílio Vaticano II, o já tão canonizado Concílio Vaticano II, e que nunca foi canônico, que nunca foi dogmático. É uma afronta à autoridade da igreja que elaborou o novo rito da missa. Um rito da missa que muitos dizem, vocês ficam dizendo que o rito da missa nova, a missa nova de Paulo VI, ela não é válida, mas teve um exorcista que levou uma hóstia da missa tradicional e uma hóstia da missa nova, e o demônio ficou horrorizado com as duas hóstias. A reação do demônio foi a mesma, na hóstia da missa tradicional e na hóstia da missa nova. Nós, católicos da tradição, não dizemos que a missa nova ela é inválida. Muito embora algumas vezes possa isso acontecer. Mas se o padre é padre de verdade, sacerdote validamente ordenado, a intenção existiu, a matéria existiu, que é pão e vinho, a intenção de consagrar o pão e vinho no corpo e sangue de Nosso Senhor, a matéria é pão e vinho, e a fórmula utilizada é a fórmula de consagração, nós não dizemos que a missa nova ela é inválida. Nós dizemos que ela é ilícita. A missa de Paulo VI ela é ilícita. Como os ritos orientais, da chamada Divina Liturgia dos cismáticos ortodoxos, é válida. Mas é lícito a um católico? Não. Não é lícito. Ao contrário dos serivacantistas, que eles acham que todos os sacramentos, a partir da mudança que ocorreu a partir do Concílio Vaticano II, todos são inválidos.
Nós não dizemos isso. Nós dizemos que podem ser inválidos. Podem. Se as condições, que eu já falei aqui, não estiverem presentes. Se uma das condições não estiver presente, é inválido. Mas se as 4 condições estiverem presentes, mesmo na missa de Paulo VI, a consagração ocorre. Mas é agradável a Deus? Eu já contei aqui a vocês dos eventos clamorosos, portentosos de Carpenha. Tem um vídeo só sobre isso. Dê uma olhadinha. Quando Nosso Senhor mostrou o seu descontentamento com a missa nova de Paulo VI. Porque é uma missa que não é 100% católica. Foi elaborada por uma comissão da qual participaram como observadores, protestantes, 6 pastores protestantes. Aníbal de Boninho, chefe, o que estava à frente dessa comissão da reforma litúrgica, era um maçom. Clérigo e maçom. Sem contar os outros. Sem contar os outros. Os outros a comissão em si, que era repleto de modernistas. Gente árida. Árida. Como disse Monsenhor, por último, o cardeal já falecido, Domenico Bartolucci, essa gente que criou a missa nova é uma gente árida. E se vocês querem ser contaminados por essa aridez, frequentem a missa nova de Paulo VI. Uma missa cheia de vazios, que depois são preenchidos pela criatividade, se não do sacerdote, pela maravilhosa equipe de liturgia, a pastoral da liturgia. Fora da tradição, o catolicismo, principalmente no Brasil, se tornou objeto de piada. Piada! Vocês acreditam realmente, vocês realmente acham que Leão XIV vai fazer alguma coisa pela tradição? Talvez ele libere a missa tradicional, se é que vai liberar. Talvez ele libere. Mas Fidúcia Súplica está lá ainda. Amores Letícia está lá, ele não vai mexer. Não se iludam. Não caiam nesse conto do vigário. Isso é conversa para boi dormir. Rezem o rosário. Peçam a Nossa Senhora luz. Busquem a reta doutrina. Procurem a missa tridentina. Esqueçam a missa de Paulo VI. Eu não posso ficar sem a missa e não posso ficar também sem os sacramentos. É isso que Deus quer de você? Que você frequente um culto que não é agradável a Ele? Um culto repleto de elementos protestantes, uma beracote judaica, elementos judaicos, uma ceia protestante quase, elementos judaicos, maçônicos. Tem coisa ali até da canhota ali dentro. Então, meus queridos, a decisão é de vocês. O que eu posso mais dizer a vocês? Rezem uma Ave Maria por esse canal. Lutem pela tradição de sempre. E porque nesse momento eu queria pedir muito que vocês rezassem por todos os padres da tradição, em especial os da resistência, mas por todos da tradição, pela saúde de todos, de Dom Tomás de Aquino, do Padre David, do Padre Fábio Calixto, do Padre Jair, o Padre Alberto, o Padre Lourenço aqui da família Beata Maria Virgens, aqui de Candeias, da Bahia. Rezem para que a tradição continue crescendo e se expandindo e trazendo mais pessoas para a verdade. Então, meus queridos, uma Ave Maria por nosso apostolado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Se você gosta do conteúdo deste canal, curta, compartilhe, comente, inscreva-se, porque muitas vezes você se inscreve e não compartilha. Compartilha e não curte. Curte e não comenta. E se quiser dar uma hypada, gente, façam isso. Isso aqui tem que ser enviado a mais pessoas. Mais pessoas devem ter contato com a tradição. Como também nossas crianças devem ter contato com o ensino tradicional da igreja. E não é por acaso que eu tenho por aqui o material do Instituto São Carlos Borromeu. Tá bom? É um presentão que vocês estão dando para seus filhos quando vocês adquirem esse material. O Sacratíssimo Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, São Carlos Borromeu e sempre uma imagem sacra na frente de todos os módulos do Instituto São Carlos Borromeu. Você tem 3 níveis. Nível bronze, nível prata e nível ouro. A depender do nível, você ainda vai ter aulas de latim. Nunca vai faltar as aulas do Catecismo de São Pio X, de crianças há 2 anos até o 3º ano do ensino médio. Despoluindo a cabeça de seus filhos, de seus netos, de seus sobrinhos. Do erro que é ministrado muitas vezes em escolas modernas e pior, em escolas ditas religiosas. Eu me lembro do rapaz chamado Rasta, que tem um programa lá no Brasil Paralelo. Tem um canal maravilhoso, Rasta. Seu canal é show. Você falou que perdeu a fé a partir do momento que você entrou no colégio dito católico. Olhem os colégios católicos de hoje. Repletos do espírito revolucionário. Repletos do erro, do modernismo, do falso ecumenismo, da liberdade religiosa. O erro não pode ter espaço nem liberdade. No máximo, pode ser tolerado para se evitar um mal maior. Isso é doutrina católica. Tolerado. E sabe Deus como? Ao máximo. Como foi no Brasil na época do Império, por exemplo. E o Estado era confessional. Então, meus queridos, se você faz homeschooling, se você não faz também homeschooling, tem seus filhos em estabelecimentos de ensino, né, atuais, cheios de problemas, aqui o antídoto. Como contraponto a todos os erros que são ministrados nessas instituições. Os módulos do Instituto São Carlos Borromeu. Dionísio, estou com dificuldade agora, não consigo pagar de uma vez os módulos. Não tem problema. Você pode adquirir os módulos de uma vez só, ou pode ir comprando gradativamente. Usa cartão de crédito, gente. Parcela em 10 vezes. Usa o Pix para ter 5% de desconto. E se colocar o cupom Tradição 5, ainda tem mais 5% de desconto. Então, vão agir procurando alimentar seus filhos, netos e sobrinhos com a verdade, ou vão deixar seus filhos serem envenenados por essas coisas que são instiladas nos nossas crianças e nossos jovens nesses estabelecimentos de ensino em nome da diversidade. Lembrando mais uma vez, meu povo, quem puder, por favor, contribua com o crescimento do seminário Imaculado Coração de Maria, tá bom? Lá em Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro. Em Friburgo, que precisa crescer. Estão recebendo mais e mais pessoas, mais e mais vocacionados que precisam ter locais de acolhimento dentro do seminário. Novos dormitórios, novas celas. E eles não têm como. É muita gente que está chegando, está arriando as malas no seminário, sem ter nem sequer onde dormir, muitas vezes. Então eu peço, vou colocar de novo aqui o link para quem quiser entrar em contato com o seminário Imaculado Coração de Maria, por favor. Bem, meus queridos, isso aqui também foi um desabafo. É um desabafo, tanto contra esse pessoal progressista, que, infelizmente, no Brasil, um dos maiores expoentes desse absurdo é o padre Júlio Lancelotti. Tem outros também, né? Não é só ele.
Frei Beto. Tem uma camarilhazinha. E os continuistas. Esses são os piores inimigos da igreja, os continuistas. Porque eles tentam fazer um amálgama entre o que é como água e óleo. A igreja e a Revolução Liberal. Os dois erros. O erro da Revolução Liberal e do continuismo. Querendo uma amálgama com a igreja verdadeira e com a reta doutrina. Que não tem como. Não se coadunam. A verdade não pode se coadunar com a mentira. Isso não tem como. Mas não entra na cabeça dessa gente. Rezemos. Rezemos para que isso aí não seja de má fé. Mas o que eu estou vendo é má fé. Infelizmente, os indícios de má fé estão aí presentes. Despeço-me por aqui. Um grande abraço a todos. Um grande abraço também. Peço a bênção também ao padre David Nas, do seu canal, para que ele reine, também indicado aqui por nós. E uma ótima semana. Eu estou gravando isso ainda na terça, no começo ainda da semana. Salve Maria, viva Cristo Rei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.